Olá, povo de Deus, tudo bem? Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor. É gratificante chegar até você com mais uma porção da palavra de Deus. E eu quero chamar sua atenção para Gênesis capítulo 6, versículo 2, que nos diz assim: Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Olha, eu quero falar aqui desta expressão, filhos de Deus, o termo filhos de Deus aqui, que é um tema muito debatido, muito discutido. Isso porque há uma linha de interpretação que afirmam que os filhos de Deus aqui são anjos. E sem nenhuma agressão, com todo o respeito à opinião das pessoas, eu quero mostrar que há 3 pontos aqui, 3 razões pelas quais eu tenho certeza que aqui os filhos de Deus não são anjos. A primeira razão está no próprio texto bíblico. Você pode ver aí até pelo menos o versículo de número 4. E veja, tudo começa com olhar libidinoso. Me refiro ao desejo sensual, a concupiscência da carne, libertinagem, lascividade, estão aqui nestes filhos de Deus aqui. E por isso não compete atribuir estas coisas a anjos de forma nenhuma. Agora, um segundo ponto está no que o nosso Senhor Jesus Cristo fala no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, versículo 30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos no céu. Palavras de Jesus. Jesus está afirmando que os ressuscitados para a vida eterna serão igual a anjos. Isso porque anjos não têm sexo, anjos não têm sêmen. Sêmen pertence a seres terrestres que se reproduzem, como é o caso aqui dos filhos de Deus, que começa com o olhar libidinoso e aí vem a consumação e, como consequência, vem filhos. Imagina alguém chamar papai, ter um pai como anjo. Não existe o menor cabimento de se crer em uma coisa assim. Agora vem a terceira razão, porque não são anjos os filhos de Deus ali. Está em Hebreus capítulo 1 e versículo 14, a terceira razão. Diz assim: não são porventura espíritos. Deixa eu recapitular aqui o que li. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Veja isso, gente. O escritor aos Hebreus está falando que os anjos aqui são espíritos ministradores, que estão na defesa daqueles que hão de herdar a salvação, a vida eterna.
E eu até poderia colocar um quarto ponto aqui, que seria anjos estão aqui a serviço de Deus, cumprindo ordem de Deus, debaixo de ordem de Deus. Sempre que você vê anjos, seja qual for a categoria, anjos de fogo, anjos de louvor, melhor, de adoração, anjo mensageiro, que é o caso de Gabriel, né? Anjo de batalha, Miguel e os seus anjos, todos eles se vê na Bíblia debaixo de ordem, em atividade. Não se vê anjos de forma alguma aqui, digamos, em um lazer, de uma forma aleatória. Não, eles estão todos em atividade. E por isso eu creio, tenho certeza que os filhos de Deus aqui não são anjos. E você dirá, mas quem são os filhos de Deus? Você precisa ler. Você precisa ler o capítulo 4 e o capítulo 5. E nós vamos falar disso ainda no próximo vídeo, mas deixa eu dar só um pouquinho, passar só um pouquinho aqui do que vou falar no próximo vídeo. O capítulo 4 fala da descendência de Caim, a linhagem de Caim, que são os filhos dos homens. O capítulo 5 fala da linhagem piedosa de Sete. É aí que está. A linhagem piedosa de Sete, a linhagem de Sete são os filhos de Deus. Muito embora a palavra filhos de Deus não apareça no capítulo 5, onde está a genealogia de Sete, né? A começar por Adão. Mas você vai ver filhos de Deus, a expressão filhos de Deus, em Êxodo capítulo 4, versículo 22, em Deuteronômio capítulo 14, se não me engano, é o versículo 1, acho que é o versículo 1. Então, Êxodo 4 e 22 e Deuteronômio 14 fala de filhos de Deus. Aí você pode acompanhar, se você acompanhar a história, desde a genealogia, que fala da linhagem de Sete, até Êxodo capítulo 4 e Deuteronômio capítulo 14, você vai ver que os filhos de Deus que são ali titulados, aqueles que são titulados de filhos de Deus, são exatamente ligados a esta linhagem. Estão ligados à linhagem de Sete, ok? Então veja que não são anjos a quem atribua dizer que anjos, que aqui são anjos, porque lá em Jó capítulo 1, versículo 6, e Jó capítulo de número 2, versículo 1, Jó capítulo 38, versículo 7, esteja se referindo a anjos. Lá, filhos de Deus são anjos. Ora, mas Deus, ele tem 6 categorias de filhos. Eu posso passar para vocês em uma outra oportunidade. Uma delas é anjos, sendo que aqui, filhos de Deus, é a linhagem piedosa de Sete. É só você ver a trajetória até que eles são titulados de filhos de Deus lá na frente, ok? Que Deus fale melhor ao seu coração, em nome de Jesus, tá?